Fala galera, canal Resolvendo mais uma vez. Num vídeo anterior, nós trouxemos 15 questões sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aracaju. Ok? Neste vídeo aqui, teremos 15 questões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Ok? Sem perca de tempo, questão 1 de 15. Analise as afirmações abaixo referentes ao Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju. 1. Servidor público é a pessoa legalmente investida de cargo público em cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades mutáveis e permanentes cometidas a um servidor público. 3. O quadro é o conjunto de cargos de provimento efetivo e em comissão e funções de confiança. E aí, pessoal? 1 apenas, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Pause o vídeo. Canal Resolvendo volta já. Bom, se você respondeu a letra B, você acertou. Tá lá no estatuto, né? Artigo 2, que ele vai definir o que é servidor público, o que é cargo público, o que é função de confiança e o que é quadro. Então, lá no Estatuto, artigo 2º, já tem as definições, né, do que é servidor público. É a pessoa legalmente investida em cargo público. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes cometidas a um servidor público que, mediante lei, seja criado com denominação própria, classificação, número certo e vencimentos e vantagens pagos pelos cofres públicos para provimento efetivo ou em comissão. Função de confiança é o conjunto de atribuições e responsabilidades por encargos de direção e assessoramento, intermediários e chefia cometido transitoriamente ao servidor público titular do cargo efetivo que, mediante lei, seja criada com denominação própria, classificação, número certo e retribuição pecuniária paga pelos cofres públicos. E quadro é o conjunto de cargos de provimento efetivo e em comissão e funções de confiança. Deve haver na administração direta de cada um dos poderes do município de Aracaju, assim como em cada autarquia e fundação pública municipal, um quadro geral de pessoal, compreendendo os seguintes quadros. 1. Funções de confiança. 2. Cargo de provimento efetivo. 3. Cargos de provimento em comissão. E aí, pausou, respondeu? Se você disse, pausou, letra D, que as 3 estão corretas, inclusive com base no artigo anterior e também no 5º, você acertou, letra D, D de dado, D de dado. Artigo 5º, a questão é quase literal, tal como o artigo, ok? Então aqui, questão 3, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, são forma de provimento de cargo público os seguintes conjuntos de termos, exceto 1. Nomeação, reversão, recondução. Nomeação, promoção e recondução. Reversão, aproveitamento e readaptação. Aproveitamento, integração e posse. E aí, pessoal? Se você disse a letra D, você acertou, porque no artigo 10 do Estatuto só não fala de integração e posse. Confira. São forma de provimento e cargo público. Nomeação está lá, promoção está lá, readaptação está lá, reversão está lá, aproveitamento está lá, reintegração também e também recondução, mas não fala de integração nem de posse. Então, letra D, muito fácil, né? Sobre a posse em cargo público, disposta no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, é correto afirmar que a posse é o ato pelo qual o servidor declara a aceitação expressa das atribuições dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo. A posse se efetiva somente com a assinatura do termo pelo empossado. A posse deve ser efetuada no prazo de 60 dias, contados da data de publicação do ato de provimento do cargo. D. Só a posse nos casos de provimento por nomeação e promoção. E aí, pessoal? Que letra você acerta aí? Pause e responda. Se você disse letra A, você acertou.
Segundo o artigo 16, é isso mesmo. A posse é o ato pelo qual o servidor se declara a aceitação expressa das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao respectivo cargo. Só a posse no caso de provimento por nomeação. A questão fala que só a posse nos casos de provimento por nomeação e promoção. Então, as questões que não estão corretas, elas vão ser corrigidas com os incisos 1, 2, 3 e 4 e 5, ok? Sobre o estágio probatório, parece que eu li estado, sobre o estágio probatório previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, questão 5, sobre o estágio probatório previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, é correto afirmar que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por 2 anos. O servidor em estágio probatório pode ser promovido. O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou em funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. D. O servidor não aprovado no estágio probatório deve ser exonerado, mesmo se estável. Pausou. Letra C, ela responde. A letra C é a alternativa que está mais compatível, né? O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou em função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade da lotação, ok? Ele pode exercer aqui, é inciso 6º, pode exercer, e somente pode ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de direção ou assessoramento superiores. Mas leia o artigo 22 inteiro, viu, pessoal? Leia o artigo 22 completo, que fala de estágio probatório. Analise as afirmações abaixo no que diz respeito às formas de provimento de cargo público prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju e marque V para verdadeiro e F para falso. A readaptação deve ser efetivada preferencialmente para cargo vago. É vedada a reversão do aposentado que já tiver completado 65 anos de idade. A recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado só ocorre se houver reintegração do anterior ocupante. A readaptação pode acarretar redução dos vencimentos do servidor, dependendo do cargo para o qual foi designado. VFV ou FV. Pensou? Letra A. A readaptação deve ser efetivada preferencialmente para cargo vago. É o que diz lá o artigo, né, sobre readaptação. Deve ser efetivada preferencialmente para cargo vago, ok? É vedada a reversão do aposentado que já tiver completado 65 anos de idade. É vedada a reversão? É vedada a reversão do aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. E assim você vai podendo corrigir cada uma das opções lá, ok, pessoal? Os artigos estão aqui, 28, 26, você pode ir lá depois corrigir com calma cada uma das alternativas. Então, letra A. A aqui é verdadeiro e demais são falsos. Leia com calma o vídeo, responda e reveja as questões. No que diz respeito à remoção e à redistribuição do servidor público, disposto no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, no que diz respeito à remoção e à redistribuição do servidor público, disposto no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, é incorreto afirmar que remoção é a mudança do local de exercício do servidor sem que se modifique a respectiva situação funcional. A remoção ocorre somente de uma para outra secretaria ou repartição. Redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão de mesmo poder. D. A remoção deve ser precedida de manifestação favorável dos dirigentes dos órgãos de origem e de destino do servidor. A, B, C ou D, que é incorreta. Bom, remoção é a mudança do local
de exercício do servidor sem que se modifique a respectiva função. É isso mesmo, remoção. Remoção é isso mesmo, artigo 36 do Estatuto. Letra B. Remoção ocorre somente de uma para outra secretaria ou repartição municipal. Bom, aí já não é mais assim. Porque lá diz o seguinte: é admitida a remoção por permuta mediante requerimento. Ela pode ocorrer de uma para outra secretaria ou de um para outro órgão da mesma secretaria ou repartição municipal. Então, já invalida a B. Então, a B é a opção correta. Demais estão corretas. Você pode depois conferir. O Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju dispõe sobre as vantagens que podem receber os servidores públicos. Sobre esse assunto, analise as afirmações a seguir. Além do vencimento, podem ser pagas ao servidor indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações são incorporadas ao vencimento. As gratificações e os adicionais podem incorporar-se ao vencimento, nos casos de condições indicadas em lei. Marque a alternativa correta aí. 1 e 3, 2 e 3 ou 1, 2 e 3. Que você acha que é correta? Bom, além do vencimento, podem ser pagas ao servidor indenizações e gratificações adicionais. Bom, o artigo 52 fala isso. Que podem mesmo. Então, a 1 aposta como certa. As indenizações são incorporadas ao vencimento? Não. Lá no inciso 1º do meu artigo fala que não são incorporadas ao vencimento. 3. As gratificações e os adicionais podem incorporar-se ao vencimento? Nos casos e condições indicadas em lei? Sim. O artigo 52 também, inciso 2º, ele fala isso. Então, 1 e 3 estão corretas. A 2 não. Ok? Confira aqui o artigo 52 aqui, o artigo 52 das vantagens. Inclusive aqui é o espelho da legislação tal como ela está no site da Câmara Municipal. São modalidades de gratificação previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju. São modalidades de gratificação previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Natalina, por titulação e férias, por regime de tempo integral, por participação em eventos e insalubridade. Natalina, por participação em eventos e por representação do gabinete. Ou D, por titulação, por regime de tempo integral e de participação em comissão de trabalho. Então, quais aqui são as modalidades, de gratificação que o Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju prevê? Então, letra A, natalina, é uma. Por titulação, é uma. Férias, lá não fala que é gratificação, férias. Regime de tempo integral, sim, lá fala. O artigo 61, pessoal. Eu estou aqui me referindo ao artigo 61 do Estatuto. Então, regime de tempo integral fala. Regime de tempo integral. Por participação em eventos, fala também. E por insalubridade, lá não fala. Natalina fala. Participação em eventos, fala. Representação de gabinete também fala. Então, a letra C já é a certa. Por titulação, fala. Regime de tempo integral, fala. Mas participação em comissão de trabalho, não fala. Então, letra C responde a questão 9. Depois você vai ler com calma o artigo 61, pessoal, viu? Voltando aqui, viu? Artigo 61. Ainda sobre gratificações previstas no Estatuto, é incorreto afirmar. Aqui é incorreto afirmar. Por serviço extraordinário, entende-se o serviço prestado em cada hora excedente da jornada diária de trabalho. O servidor pode perceber ou receber também, né? Muitas pessoas não gostam que se fale perceber, mas ela perceber tem aqui uma semântica similar a receber. O servidor pode receber ou pode perceber gratificação de presença por sessão ou reunião de que participar na condição de membro em órgão de deliberação colegiada. C. A gratificação
A gratificação por representação de gabinete pode ser paga em razão do exercício de funções que exijam gastos especiais de representação social. E D. Somente é permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e transitórias, respeitando o limite máximo de 1 hora por jornada. A, B, C ou D, que você disse que é incorreto. Bom, pausou, respondeu. Letra D. Depois você vai estudar com calma. Estude com calma os artigos 69, 65, 64 do regimento, do estatuto, que você vai entender a questão. Leia com calma e retorne à questão. Pause o vídeo e veja ponto a ponto dos artigos 64, 65 e 69, ok? 64, 65 e 69 para você responder a questão, mas é a D. Sobre as férias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, é correto afirmar que o servidor faz jus a 31 dias de férias. Para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 1 ano e 2 meses de exercício. É proibido considerar como período de férias qualquer falta ao serviço. A servidora gestante ou adotante deve obrigatoriamente tirar suas férias imediatamente após o período de licença decorrente da gestação ou adoção. A, B, C ou D, que é a correta para você. Bom, ele faz jus a 31 dias de férias? 31 dias de férias? Não, segundo o artigo 79 do Estatuto, artigo 79 do Estatuto, ele faz jus a 30 dias de férias. Então, A não é correta. Para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 1 ano e 2 meses. Não. Exige-se 12 meses, não 1 ano e 2 meses. 12 meses de exercício. C. É proibido considerar como férias qualquer falta a serviço? Sim. O inciso 3 fala isso, do artigo 79. Do artigo 79. É vedado considerar como férias, né? É vedado considerar como período de férias qualquer falta a serviço. D. A servidora gestante ou adotante deve obrigatoriamente tirar suas férias imediatamente após o período de licença decorrente da gestação ou adoção? Não. Ela pode optar por gozar suas férias antes ou imediatamente depois a sua licença gestante. Então, é a letra C a resposta correta. Ok? Depois você vai vir aqui nos artigos aqui e rever com calma para entender a questão 11. Pause aqui e você pode tirar foto ou gravar ou melhor, você vai no próprio documento da câmera lá. Você vai na fonte oficial. Ok? 12. De acordo com o disposto do Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, podem ser concedidas licenças ao servidor Podem ser concedidas licenças ao servidor. Ponto. Sobre essas licenças, é correto afirmar, durante a licença para tratamento da própria saúde, o servidor poderá exercer qualquer atividade remunerada? Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, quinquênio, pessoal, são 5 anos, o servidor efetivo faz jus a 1 mês de licença a título de prêmio. A licença para tratar de interesses particulares pode ser concedida tanto a servidores efetivos quanto àqueles em estágio probatório. Ou D. Podem ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo licenças para tratar de interesses particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Para responder, pausou, você vai ter que vir em alguns artigos, viu, pessoal? Então, pense aí, mas leia os artigos. Se quiser responder, pausar aqui, leia depois os artigos 83, 89 e 91. Você pode ler eles lá. Leia, faz o seguinte, você lê o artigo lá, esse que eu falei aqui, 83, 89, 91. Leia, depois venha na questão e responda, ok? E você vai pausar aqui e vai responder, mas vai saber que a letra D é a correta. Mas não vou explicar, você vai ter que vir aos artigos que eu falei, 83, 89 e 91 e pesquisar.
De acordo com o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos, no que diz respeito aos afastamentos de servidores públicos, podemos afirmar que a ausência do servidor afastado para estudo ou missão no exterior não pode exceder a 2 anos. Ao servidor investido no mandato de prefeito municipal, deve ser afastado do cargo, podendo optar pela sua remuneração. O servidor em estágio probatório não pode ser contemplado com o afastamento para estudo. O servidor beneficiado com o afastamento para estudo não terá licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido metade do período igual ao do afastamento. Mesma coisa, você vai ler os artigos 94, 95, 97 e vem a questão e responda. Pause aqui, leia os artigos 94, 95, 97 para responder. Leu? Pausou? Eu espero. Pause o vídeo. Depois você vai entender que a letra B responde a questão. Ao servidor investido no mandato de prefeito municipal, deve ser afastado do cargo, podendo optar pela sua remuneração. Ok? Você vai entender aqui. Olha aqui. Artigo 94. Investido no mandato de prefeito municipal, ele deve ser afastado do cargo, sendo-lhe facultado, quer dizer, ele pode optar pela remuneração ou não. Ok? Questão 14, para quase encerrar. Disposto no Estatuto dos Servidores Públicos de Aracaju, o servidor pode ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo por 2 dias para doar sangue, por 1 dia para alistar-se como eleitor, por 7 dias consecutivos em razão de casamento, por 1 dia no seu aniversário. A, B, C ou D. Se você leu o artigo 98, enquanto eu pausei aqui, você vai perceber que a letra B está correta. Mas leia o artigo. Sem qualquer prejuízo, pode o servidor ausentar-se do serviço. E aqui estão as questões. Por 1 dia para doar sangue, por 1 dia para alistar-se como eleitor, por 8 dias para casamento. 8 dias, entendeu? Falecimento do cônjuge, por 5 dias para licença paternidade, 1 dia para o seu aniversário. E questão 15, para encerrar, são exemplos de penalidades disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju, exceto advertência, remoção e suspensão, demissão, cassação de disponibilidade e destituição da função pública, destituição de cargo e provimento em comissão, advertência e suspensão, demissão, cassação e suspensão. Suspensão é com S, pessoal. Perdão aqui pela falha de grafia, viu? A pessoa que eu mandei digitar, ela se equivocou aqui. Não passou no Word corretor, né? No corretor do Windows. Então é suspensão com S, não com C, viu? Cedilha, é com S, suspensão com S. Então, leia a questão de novo. Perdoe o nosso erro de ortografia e responda. Responda com base no artigo 126, ok? Pause agora e responda. Respondeu? Percebeu que a letra A é a correta? Advertência está no artigo, remoção está no artigo e suspensão aqui, ó. Suspensão está correto aqui. Aqui ela se equivocou, a minha estagiária se equivocou. Ok, pessoal? E aqui encerramos esse vídeo de 15 questões. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha. Reparem que eu peço as coisas no final, né? Se gostou, dê um joinha. Se não gostou, também dê um joinha. 2 joinhas aí. Se puder, se quiser, se tiver interesse em estudar mais, inscreva-se no nosso canal. E até uma próxima. Até um próximo vídeo. Abraço.